noite, aliás, um fim de tarde já com início de noite. Que bom estar aqui, né, e receber pessoas aqui na minha casa. Eu estou muito bem acompanhada, né, com a Simone, amiga aí de tanto tempo, e amiga profissional de tanto tempo aí, e com a equipe aqui top, uma equipe da ME Publicidade que está me apoiando, que está me ajudando aqui, Matheus, Emily, Arthur e o Gilberto e o Pedro, aqui neste momento aqui que a gente aprende também, né? Em todos os momentos a gente também aprende. E hoje, né, a gente quer falar de um assunto que está aí, que as pessoas estão incomodadas, né? Estão começando a ficar a par de que 2022 tem um novo ensino médio. E isso tem trazido alguns questionamentos, alguns estranhamentos para as pessoas, uma vez que muitas ainda não entenderam ou não sabem que esse é um projeto que não é de agora. O ensino médio, essa reforma já vem sendo discutida, na verdade, na Constituição de 1988, já foi citada essa reforma. Na LDB 9394 de 1996, ficou clara também, né, foram iniciadas mudanças, mas já ficou claro que depois teriam mudanças mais sistemáticas. E desde 2014 que essa discussão vem sendo feita com as escolas particulares, com as escolas públicas. Foram vários questionários que a escola preencheu, foram várias reuniões, né, até chegar na última versão, que foi aprovada em 2017 no ensino fundamental e depois 2018 para o ensino médio. Então, a gente já tem isso aí, né, desde 2018, com um tempo para o arranjo das escolas até 2022. Isso quer dizer, a partir de agora, de 2022, as escolas precisam trabalhar, né, precisam funcionar em sintonia com a nova proposta. O novo ensino médio e com a Base Nacional Comum, né, que descreve toda a proposta. Então, não é novidade. E isso a gente precisa entender e talvez, né, aí já é opinião, talvez não fosse o momento ideal em função da pandemia que a gente viveu, né? Então, entrar 2022, né, depois de 2 anos aí com as aulas numa condição precária, vamos dizer assim, principalmente para as escolas que tiveram uma menor condição de trabalhar, né, de forma remota em função da estrutura. E isso cada vez mais vinha aumentando esse abismo, né, da escola particular com a escola pública, né, causando aí esse desnível, né, que o próprio novo ensino médio vem buscar retratar, vem buscar corrigir, né? Resta saber agora se a gente vai conseguir, se as escolas vão conseguir adaptar tudo isso, se vão conseguir realmente fazer as alterações. O texto em si é belíssimo, é um sonho, mas entre o texto e a condição de realização, a gente sabe que a coisa muda um pouco, né? Então, eu queria agradecer quem está aqui, né? Quem já está aí, já vi a Solange, já vi a Shirley, já vi um grupo aí, né? Agradecer o apoio da turma aí do Colégio São Francisco, das escolas públicas também que estão participando, a Edilce, e agradecer quem está aí, que está com esse interesse, porque a melhor forma da gente propagar e trabalhar um novo conceito é conhecendo. Não dá para a gente sair falando sobre o novo ensino médio sem buscar uma fundamentação adequada. E é para isso que a gente está aqui. E para essa discussão, né, eu convidei uma amiga aí de longo tempo, de vários anos, né, de estrada, né, a Simone Dutra, que está aqui, é uma coordenadora especificamente do ensino médio, atua no ensino médio, e a gente vai dividir. Nós combinamos de bater um papo, né, Simone? Um bate-papo. E nós vamos dividir essa conversa aqui, um bate-bola mesmo, uma coisa bem gostosa e bem descontraída. Vocês podem aí
clicar aí no coraçãozinho, pode fazer comentários, né? E o que a gente não der conta de responder aqui em função do tempo, né, da live, eu me comprometo a responder, né? Cada pergunta, depois pode mandar no direct, pode colocar no Insta direto, pode mandar no meu e-mail que tem também na bio, no meu telefone que tem também na bio do meu. Então fiquem à vontade, porque quanto mais pessoas souberem e tiverem acesso à informação correta, melhor. E aí com vocês eu queria que a Simone se apresentasse para a gente iniciar, né, o assunto direto sobre a base. Que delícia, hein? Delícia. Que delícia. Um bate-papo bacana com um assunto que está tão em voga, né? Você já me apresentou tão bem. O meu nome é Simone, eu atuo na educação mais ou menos há 27 anos e meio, né? Já com experiências aí nos vários segmentos de ensino. A gente aprende todos os dias, né? A educação ela é um aprendizado contínuo. Então a gente aprende todos os dias, a gente se debruça todos os dias sobre as legislações em busca de uma qualidade de um ensino, né, melhor aqui para o nosso segmento de ensino, para a escola onde a gente atua, para o nosso país de modo geral. É uma delícia atender esse convite maravilhoso. Ai, que bom. Adorei. E poder trocar um pouquinho, né, compartilhar as experiências de um assunto tão em voga aí, que envolve tanta gente, que envolve educadores, especialistas aí, professores, pais, né? E que a gente tenha a oportunidade de conversar um pouquinho hoje. Obrigada, Elivete, pelo convite. Eu que só tenho a agradecer. Bom, e para início de conversa, né, a gente precisa entender que 2022 começou bem diferente, né, Simone? Super diferente. A gente ainda em processo de retorno às aulas presenciais, pandemia ainda caminhando, né, com todos os cuidados sanitários, uma guerra, né, que estourou aí, Rússia e Ucrânia, então todo um contexto pesado e, enquanto isso, um novo ensino médio já rodando nas escolas e sem conhecimento por parte de muitas pessoas, de alunos, de pais, de muitos educadores. Então a gente precisa ter consciência, ter clareza de que a gente precisa conhecer o texto da base para poder agir de forma correta e o mais próximo possível da expectativa. Então, nós precisamos estar sempre buscando esses conhecimentos, né, e entender que a forma, né, como atuar. E nós vamos falar respondendo várias perguntas, quais as principais mudanças, tudo que vai acontecer. E calma, antes a gente vai contextualizar, porque para a gente responder essa ansiedade de muitos aí que já querem saber, a gente precisa falar de algumas coisas, a gente precisa ter um contexto para entender o que é esse documento. E a primeira pergunta é, por que um novo ensino médio? Né? Por que mudar? Já estava bom, não estava bom do jeito que estava funcionando? Então, assim, a gente precisa entender que a educação no Brasil, ela vem com grandes defasagens, né? A gente tem um alto índice de evasão, a gente tem alto índice de repetência. No PISA, a gente está lá de 65 países que participam. De 65 países que participaram, a nossa posição foi 54º lugar no PISA. Quer dizer, a gente está lá embaixo, né? E nós precisamos reverter isso. Os né? indicadores externos, eles falam muito. O próprio IDEB, que é o indicador da condição da educação básica, né, brasileira, como é que é? O que ele demonstra? Nos anos iniciais, um resultado melhor, no Fundamental 2 ainda assim, e quando chega no médio, esse resultado despenca. Então, a gente está abaixo da meta, né? Olha só, do IDEB, a escola privada, para uma meta de 5,2, ela alcançou no último, né? Na última avaliação, 4,6 pontos. E a escola pública, ao contrário, desculpe-me, a escola pública, 4,6 para uma meta de 5,2. E a escola privada, 6,4 para uma média de 7,3. Quer dizer, o que a gente vê aí?
uma distância, ao mesmo tempo, uma distância entre o público e o privado, quer dizer, um abismo, infelizmente, né, entre o público e o privado, e ao mesmo tempo também isso trazendo outros indicadores, trazendo outros desdobramentos, que é a evasão. O aluno não se sai bem e por isso ele evade, né, ele sai da escola. A gente tem um alto índice de analfabetismo também, né, para faixa etária acima de 15 anos. Nós temos um índice de 6,8% de analfabetismo, enquanto que no mundo a média é 2,5%. Então, assim, a gente precisa estar antenado, porque se os nossos resultados fossem bons, talvez a gente estivesse igual os países que estão à frente na educação, a Finlândia, alguns países que vêm tendo resultados excelentes. Mas não é a nossa realidade. A gente tem uma educação que deixa muito a desejar. Nós não estamos falando de educação específica de um ensino privado, né, mas principalmente do conjunto da educação em nível nacional. E é necessário fazer uma reforma, sim. Agora, a gente vai ver, daí a base está posta, a gente não tem que discutir, né? Agora, o como fazer isso é o que vai fazer toda a diferença. Exatamente. Por quê? De papel, né, de leis e de parâmetros, a escola sempre tem e recebeu. Agora, colocar o que está no papel na prática é o que é difícil. Exatamente, né, Então, vamos começar falando aí o que é BNCC, Simone? Então, fala aí pro povo. Que bom, né? Desde o final do ano de 2020, né? Mais precisamente 20 para 21, a gente começou a focar mais incisivamente nessas mudanças para colocá-la em prática no início de 2022. A lei Diretriz e Base, ela vem apoiando as escolas, né, orientando as escolas no cumprimento de todo o regulamento que diz respeito à educação de modo geral, e isso aí são para as instituições públicas, privadas, formação de educadores, de modo geral, ela é a que orienta, a que norteia todas as escolas. E aí a gente não pode esquecer, Livete, que a gente está vivenciando um momento muito difícil, né? Você falou aí da pandemia, final do ano de 2021 para cá, a gente está retomando as escolas no modelo presencial, ao mesmo tempo em que estamos passando por uma guerra, ao mesmo tempo em que estamos vivenciando a mudança na estrutura do ensino médio, né? A maior mudança do ensino médio, o chamado novo ensino médio, é exatamente na estrutura, né? A Lei 13.415, ela vem propor essa mudança estrutural, dividindo o ensino médio em dois, vamos dizer, dois formatos, né? Um que é a base, que é a formação geral, né? A formação geral básica, que é a BNCC, na educação a gente fala BNCC, Base Comum, né? Base Nacional Comum Curricular, é uma sigla que a gente usa, BNCC, e aí a gente divide também em itinerários formativos agora já a partir de 2022. Então a maior mudança no ensino médio é estrutural, né? Passando o ensino médio a ser composto por duas frentes aí. Isso. Uma de formação geral básica e a outra dos itinerários formativos. E aí, Simone, a gente tem que lembrar que há uma carga horária específica para cada parte, vamos Sim. dizer. A BNCC tem duas grandes partes. Sim. Vamos falar bem simples, né? Porque todo mundo precisa ficar bem claro. Isso. Precisa ficar bem claro para todo mundo. Então, duas partes. Uma, né, que você já falou, a parte de formação geral e os itinerários. Como que fica a carga horária aí para cada parte? Então, a gente não pode esquecer que já existe uma base, formação geral básica, funcionando, né? E que a mudança, ela veio agora. A gente está se apropriando de todo esse contexto de informação e aí a gente vai falar da base, da formação geral básica com as disciplinas que já fazem parte dela, vamos dizer assim, né? A gente tem hoje a gente tem, nessa mudança estrutural, ampliação do tempo mínimo dos estudantes na escola, que passa a ser de 1.000 horas a partir de 2022. O que a gente não pode esquecer é que a gente precisa ter até 3.000 horas no ensino médio até ao final do ano de 2024, né? Então,
nós temos essas duas partes divididas, inclusive numericamente falando, compondo aí 1.800 horas de formação geral básica, ou seja, BNCC, tá? E 1.200 horas de itinerários formativos. E algumas pessoas chamam esses itinerários de trilhas, né? E aí as escolas terão, partindo desse princípio, uma certa autonomia para gerir a construção dessa formação, né? É uma construção mesmo desse processo dentro da escola, de modo a fazer as adequações necessárias, considerando, é claro, o contexto, né? Porque a gente tem rede pública e rede privada. Isso. E aí, Simone, tem uma pergunta que a gente tem que ter, né, que eu acho que as pessoas sempre fazem, né? Vamos falar de cada parte, então. A gente já sabe que a parte de formação comum será composta por 1.800 horas. Isso. Sendo que, antes, até o ano passado, essa parte, ela carregava uma carga horária de 2.400, que era a carga horária toda do ensino médio. Exato. Hoje, a parte de formação comum tem 1.800 e mais 1.200 de itinerário. Isso, não é isso? Isso mesmo. Então, agora vamos falar só como que vai ser essa parte de formação comum. O que muda na parte que é comum e que todas as escolas precisam fazer da mesma forma, por isso é comum. Essa é a maior dúvida, continua sendo a maior dúvida de muitos, inclusive educadores, né? Isso. O maior medo dos educadores, de modo geral, era que essas disciplinas, elas saíssem da formação geral básica. Mas, ao contrário disso, elas permanecem. Porque a BNCC, ela faz uma proposta para a gente de um ensino baseado em habilidades, competências e habilidades. E todas essas competências e habilidades estão divididas em 4 áreas do conhecimento. E aí a gente cita aqui, vamos falar um pouquinho nós temos a matemática e suas tecnologias, né? A linguagens, suas tecnologias, ciências humanas sociais, suas tecnologias, e aí formação técnico-profissional, e a natureza, ciências da natureza e suas tecnologias. Essas áreas do conhecimento estão bem desenhadas dentro da base curricular. Sim. Então, nós não perdemos com isso, ao contrário do que se pensa, nós ganhamos, porque nós não vamos retirar as disciplinas, nós vamos utilizar essas disciplinas em formatos diferentes, desenhando rotas diferentes, né? O objetivo é redesenhar as rotas, para que o aluno possa se apropriar mais do conhecimento para o qual ele tem maior interesse e aptidão ao longo desses 3 anos. Isso, e aí a gente precisa lembrar que nisso aí, essa carga horária de 1.800, que abarca as 4 áreas, matemática e português, ela tem as habilidades e competências específicas. Exatamente. Que precisam ser trabalhadas nos 3 anos. Inclusive, obrigatoriamente. Isso. Né? A disciplina de português e matemática, ela compõe a base e ela é obrigatoriamente trabalhada nas 3 séries do ensino médio. E uma coisa interessante, gente, é que a base não explicita carga horária para as disciplinas. Ela delimita habilidades e competências, sem especificar. Então, cada escola vai ter que fazer o arranjo Exatamente. da carga horária conforme ela acredita que vai desenvolver no tempo necessário para desenvolver as habilidades. Exatamente. É claro que, automaticamente, português e matemática tem um volume muito maior, porque é obrigatório que seja trabalhado nos 3 anos. Agora, a escola pode fazer um arranjo de formação comum, sim, se organizando para que ela trabalhe um conteúdo num ano e não trabalhe no outro. Se ela quiser, por exemplo, dividir a carga horária de todas as disciplinas nos 3 anos, ótimo, matemática, português, história, geografia, filosofia, isso. Pode ser. Se ela quiser trabalhar com determinadas disciplinas em 2 anos e deixar mais itinerários, também pode. Então, ela tem as habilidades que precisam ser desenvolvidas nos 3 anos. Esse arranjo cabe à escola fazer. E essa é a dúvida, né, Simone? E a gente entra naquela autonomia, né, que a escola tem. A escola tem a autonomia para desenhar esses processos da forma como for melhor para a escola, em termos de logística e funcionamento, inclusive, né? A matemática e a língua portuguesa sendo aplicada nas 3 séries do ensino médio, as demais disciplinas poderão compor as séries, né, como você disse muito bem, da forma como a escola achar que o desenho fica melhor, né? E aí, é claro, a gente não pode esquecer
que nós temos, cada escola tem um perfil de estudante, né, que busca um determinado perfil de vida, de ensino. E aí a gente fala um pouquinho até, inclusive, do projeto de vida. Sim. Porque o projeto de vida é exatamente o nome, né? O nome que se dá, projeto de vida. Ele vem para complementar os ideais do estudante, para ajudar os estudantes a decidirem o que será melhor para eles estudar futuramente. Então ele ajuda a dividir, ele é composto por momentos de reflexão, por momentos com palestras, né? São orientações feitas ao longo desses 3 anos que ajudam os estudantes a se apropriarem melhor dessa formação que o ensino médio propõe. Sim, e vale ressaltar, né, Simone, que o projeto de vida, ele é trabalhado além dos itinerários e além Sim. da formação comum. Sim. Então, ele pode ser trabalhado no primeiro, ou até o terceiro, ou nas 3 séries. Uhum. E também pode ser ampliado, inclusive, para o ensino fundamental. Pode começar Quer dizer, até no 9º ano. As escolas que têm condição podem iniciar projeto de vida no 9º ano. Mas como é isso? A escola é quem vai organizar. Isso. Né? Desde que a escola dê suporte para o aluno, inclusive fazer sua opção nos itinerários. Então, o projeto de vida vai dar suporte para fazer essa opção nos itinerários. Pode ser uma orientação vocacional, pode ser com a orientadora da escola, pode ser uma disciplina com uma carga por meio horária, de projetos, né? por Pode meio de ser oficinas. oficinas, mas tem que ter um projeto de vida também. Então, vamos voltar, né, e fazer aquele resuminho. As disciplinas continuam, só que agrupadas por área, matemática e português em todos os 3 anos, projeto de vida em pelo menos uma série do ensino médio. E aí, Simone, eu vou jogar uma perguntinha para você. Como é que fica o professor que vai trabalhar com essas competências e habilidades por área? Muito. Se ele tem a formação, né, específica normalmente para a disciplina. Essa era a maior preocupação dos educadores quando a legislação entrou em vigor, né? E aí, inclusive, a maior pergunta que a gente responde aos educadores de modo geral: nós vamos perder disciplinas do currículo? Né? Não, nós não vamos perder disciplinas de modo algum. Nós vamos redesenhar as rotas. E aí eu insisto, porque a dificuldade dos educadores é sair, né, do padrão de aula dada e explorar mais os horizontes que a gente tem dentro da própria disciplina, com as competências e habilidades que a gente precisa desenvolver em cada área do conhecimento. É mais, vamos dizer que nós vamos olhar no sentido mais amplo, integrado. Né? Integrado. Nós vamos sair daquela formação única e exclusiva das caixinhas para algo maior, para que amplie a visão de mundo do estudante, que faça com que o estudante saiba fazer escolhas, que ele seja um estudante mais engajado, mais comprometido, um estudante que se apropria do conhecimento e que se torne o autor da própria história, que ele seja o protagonista do seu próprio conhecimento. Esse é o nosso maior desafio, né? E os nossos educadores, entendendo esse processo e percebendo, de modo geral, que eles não perderam e que sim, eles ganharam muito, porque ao contrário do que se imaginava, né, não tem ninguém perdendo nada, tem gente ganhando de modo geral. Quem ganha mais são os nossos alunos. Com certeza. Né? São os alunos que vão aproveitar melhor. Eu acho que o ensino médio vai ficar mais gostoso. E essa ideia de trabalhar de maneira mais integrada, de trabalhar interdisciplinaridade, né, que muitas escolas já vêm fazendo, isso, ela pode ganhar mais espaço, né, cada vez mais espaço nessa busca por enxergar as disciplinas de maneira para a vida, não enxergar a geografia como um espaço em que se só estuda geografia. Para aprender geografia é necessário que se entenda de matemática, de política, né, tem a geopolítica. Então, assim, é importante que eu conheça de finanças, porque tem a parte socioeconômica. Exato. É importante que eu conheça, que eu trabalhe com tabelas, com gráficos. Então, esse formato que a gente tem de um ensino por caixinha, a intenção, tá, gente? Porque a base é o que eu falei, né? A proposta é um sonho. É a gente fazer um trabalho amplo e usar os conteúdos para entender a vida. Usar os conteúdos como
pressuposto, como meio de viver entendendo com criticidade tudo que você Exatamente. faz. Então não tem como enxergar a história, a matemática, a geografia, a filosofia de maneira isolada. A gente precisa enxergá-lo como algo que integra e faz parte da nossa vida. São as ciências agora, sociais, são muito importantes para o mundo, né? Então agora nós vamos falar sobre os itinerários. Sim. Eu acho que da base, a base é a parte até mais fácil, né? Então, é a parte que muda menos, vamos dizer assim, né? Da parte de formação. Sim. E a base é tudo, né? A base traz tudo. E a parte de formação comum curricular, né? Que ela abarca apenas essas 1.800 horas aí, conforme a gente diz. E agora, em relação aos itinerários, né? O que vem a ser os itinerários ou as trilhas de ensino? O que é isso, Simone? Olha, essa é a parte boa, tá? Eu vou falar um pouquinho sobre os itinerários, mas eu vou lembrar do momento em que eu estava estudando sobre os itinerários do ano passado. Assim, a gente passou um ano muito diferente, né? Estudando sobre como seria, o que poderia ser feito, vários encontros, várias reuniões, discussões em equipes, né? E aí a gente buscando sempre o que é melhor, como nós vamos fazer, o que é itinerário, né? O que é... O itinerário é a parte flexível, é a parte que a gente vai poder fazer muita coisa, tá? É com ela que a gente vai poder aprofundar os conhecimentos em determinada área. Por exemplo, colocando assim bem praticamente falando, para ficar fácil de entender, a disciplina de biologia, trabalhada na formação geral básica, por exemplo, aquele aluno, aquele estudante que tem um jeito, que gosta, que tem boas notas, é aquele estudante que é engajado, que já sabe que quer seguir essa área, por exemplo, da ciência da natureza, né? Então, ele pode aprofundar os conhecimentos por meio dos itinerários, né? E aí, ele pode buscar itinerários que aprofundam o conhecimento da natureza, como, por exemplo, algo voltado para a medicina, né, para a biologia, para a biomedicina, ou áreas ou disciplinas afins que completam o conhecimento da biologia da formação geral básica. Sim. E assim em todas as 4 áreas do conhecimento. Tem uma coisa muito importante aí, sabe, Elivete, que é um cuidado que a gente tem que ter. Por quê? É muito bonito, né? O papel, a teoria, toda é muito bonita. Mas quando a gente vai colocar em prática aquilo que a gente acha bonito, a gente tem muita responsabilidade sobre isso. E há que se pensar que para fazer isso, é preciso pensar em algo que as escolas do país todo, de modo geral, consigam trabalhar. Então a gente pensa em colocar os itinerários, aprofundando as áreas do conhecimento e, ao mesmo tempo, a gente preocupa muito sobre como isso vai ser se a gente para pensar que temos várias escolas diferentes de rede pública, de transferência de alunos, privada, no país todo, né? Então, assim, é uma preocupação muito grande, embora seja algo muito positivo, muito bom, e que aí já é minha opinião, né? Eu acho que a tendência é positiva, apesar de estar num momento difícil, acredito muito que vá ser positivo para os estudantes, a gente tem essa preocupação. E lembro que esses itinerários, deles a gente tem 1.200 horas. Sim. Da mesma forma como a formação geral básica tem as 1.800 horas que precisam ser divididas, a gente pode fazer com os itinerários. Isso. Então, olha só, se é isso mesmo, né? Nós temos 1.200 horas e eu acho que vale ressaltar alguns pontos. Por exemplo, o itinerário, ele se presta 2 condições de perfis de escola ou aluno. Sim. Uma para o ensino profissionalizante, né? E outra para aprofundamento ou cursos de enriquecimento, de aprofundamento, cursos voltados para a vida que a escola julgar necessário. Então, para quem tem a escola que deseja oferecer curso profissionalizante, nessas 1.200 horas, ela vai se organizar para ter vários cursinhos menores, com uma carga horária menor, ou para ter um curso profissionalizante completo aí nesse tempo. Então, ela, ponto. Então, pode atender o ensino profissionalizante. Agora, aquele aluno que não pretende ingressar no mercado de trabalho imediatamente, Sim. né? É o que você colocou aí.
ele deseja ensino superior. Para isso ele tem um vestibular que vai exigir muito dele e ele quer aprofundar em conteúdo, é o que muitas escolas que estão focadas no vestibular estão fazendo. Sim. Então ela distribui esses conteúdos como forma de aprofundamento e acrescenta aí algumas disciplinas que são importantes, como empreendedorismo, a parte de tecnologia da informação, disciplinas que terão significado. Disciplina, gente, eu estou falando pelo vício. Na verdade, pode ser curso, pode ser oficina, um módulo, pode ser uma oficina. Pode. Né? A gente está viciado em falar disciplina, mas na verdade... Pode ser uma disciplina também. Pode ser uma disciplina. Então, quer dizer, a escola, ela vai fazer aquela parte de formação comum e nos itinerários ela vai ou se organizar para atender o ensino profissionalizante ou para atender essa demanda de quem quer o vestibular. Ou as duas coisas, né? Então, assim, cada escola vai buscar se organizar. Isso, eu costumo dizer que é um conjunto. É um conjunto de disciplinas. Eu falei com a minha equipe que é um conjunto de disciplinas ou oficinas, projetos. Por exemplo, vamos falar de um modo bem simples. Turma olímpica, né? Quando a gente fala em Olimpíadas, hoje está tão em alta, os alunos procuram tanto a participação em Olimpíadas acadêmicas, Sim. E isso é geral em todas as escolas. Então, as Olimpíadas podem ser organizadas como um itinerário? Claro que Sim. podem. É o né? momento que a escola tem para Isso. investir no jovem, para levantar o desejo do jovem, do que ele quer aprender, de fazer startup, né? De sair dessa condição de matriz rígida, Isso. né? Que chamava antes grade curricular, não era à toa, né? Essa grade aí, né? Que o aluno tinha que seguir bonitinho, então ele tem opções. E a escola precisa se conectar, né? Para ela ter essa conexão e fazer com que o aluno tenha interesse, o ideal é que ela faça até um levantamento para ver as possibilidades. Né? Então, 1000 possibilidades. Mas alguém pode fazer uma pergunta. E é isso, sabe que é isso que torna o estudante o dono, né? Sim, o protagonista, que é o quem faz, o que proporciona o próprio conhecimento. Sim, né? Mas aí alguém pode perguntar assim, mas como fazer se o meu aluno for transferido? E os itinerários? Porque já que o itinerário ele é da escola, né, ele tem mais a cara do contexto daquela escola, como fazer? Então, o itinerário, o aluno ele pode fazer a parte de formação numa escola e o itinerário na outra. Aí caberá, por exemplo, eu quero estudar, quero fazer a parte de formação numa escola, preparando para vestibular, mas eu quero fazer os itinerários. Nossa! Então, assim, isso pode ser feito. Não acho que vai ser algo que vai acontecer tanto, porque os pais precisam começar a entender a proposta e focar. E ajudar esse aluno a se organizar. Na verdade, o pai precisa confiar na escola. Isso. E quando a gente fala nessas escolas que cada uma vai montar o seu próprio itinerário, a gente vai tocar num assunto muito delicado. Né? Tem que ter um cuidado sobre isso, por quê? Senão cada escola faz o que acha que é bom e no final das contas, quando um aluno foi transferido de uma escola para outra, a gente acaba tendo um problema. E aí esse problema pode se remeter à frente quando a gente for fazer a prova, né, para os vestibulares, por exemplo. Então a gente tem uma matriz, é como se nós... Vamos trazer algo bem prático. A redação, por exemplo, tem uma matriz, né, de correção do Enem. Do Enem. Nós temos uma matriz conhecida como eixos estruturantes, que é o que vai garantir que as escolas, que as unidades de ensino, de modo geral, façam um trabalho de formação dos itinerários baseados no que o estudante precisa saber. Ele precisa perpassar pelos eixos estruturantes. Esse é o segredo. Eu acredito que esses eixos que estruturam os itinerários formativos, eles vieram para dar uma certa fundamentação para que, independente do projeto, né, o aluno tenha condição. Então, quais são esses eixos? A gente tem lá a investigação científica. Então, o aluno ele precisa aplicar, ele precisa saber utilizar, investigar, ele precisa saber fazer pesquisa, ele precisa ter autoria, ele precisa produzir texto científico. Então, o foco desse eixo estruturante é exatamente a pesquisa. Além disso, a gente tem os processos criativos. Né? O que se espera desse aluno com os processos criativos nos projetos? Ele pode fazer 1000 projetos, mas ele precisa saber usar a criatividade, criar, inovar,
né? Buscar isso como uma forma de empreender, né? Isso. Aliás, empreendedorismo é um eixo à parte. Ele é um dos 4 eixos também, empreendedorismo, porque é um eixo estruturante que tem que perpassar praticamente todos os projetos. E, além disso, tem a parte de mediação e intervenção na sociedade. Também, que é legal, que é quando o aluno entende que o projeto que ele está fazendo pode mudar a vida de pessoas naquele ambiente no qual ele vive. Exatamente. Não, então, é quando ele cria um aplicativo, por exemplo, dentro da escola para ser usado numa creche, Sim. para ser usado num asilo, para ser usado numa empresa que está começando e ajudando pessoas. Então, é tentar, né, fazer com que o aluno tenha esse protagonismo e que ele enxergue a sociedade da qual ele faz parte. É o que eu falei. A proposta é fantástica, né, Simone? Agora, resta a gente fazer algumas perguntas. A escola está preparada para tudo isso? E uma né? coisa interessante, né, você falando sobre os eixos, a gente tem alguns outros também que são bem interessantes. A gente não pode esquecer que um itinerário desse, ele pode perpassar por um desses eixos ou por todos eles, né? Sim, então, quando ele perpassa verdade. por todos eles, ele trabalha todas as competências e habilidades que são propostas por cada um, deixando esse estudante pronto para aquela área do conhecimento. Aí é exigido que ele passe pelo menos por um. Pelo menos Mas por um. o ideal pode passar por todos eles. Até porque eles se integram, né, Simone? Quando você fala em empreendedorismo, você tem que ser criativo, você tem que fazer pesquisa. Tem. Então, assim, o ideal é que a gente... Não tem como ser diferente, né? E mas, aí, assim, para começo, né, para quem está com dificuldade de fazer esse trabalho... Isso busca isso busca a interdisciplinaridade dentro da escola. Quase que obrigatoriamente. Sim. Né? E eu acho que isso é uma evolução fantástica, porque o interessante é exatamente pensar fora da caixa, né? Se é que eu posso usar essa expressão, o pensar fora da caixa, tornando o indivíduo mais criativo. Acho que essa é a ideia principal, né? Essa estrutura do ensino médio desenvolvida e distribuída em 2 partes, ela faz com que o indivíduo seja um indivíduo mais pronto para viver socialmente. Né? E é tudo que a gente pede, né? A gente fala que o jovem é inerte, que o jovem ele tem tudo pronto, ele fica o tempo todo nesse conteudismo e que acaba desanimando, né? E é uma evasão muito grande. Por isso. Aquelas pessoas que não têm condição de ter uma educação onde a metodologia usada é mais ativa, é dinâmica. Então, esse aluno não dá conta. Então, a gente precisa oferecer a todos os alunos, que seja aquele ensino profissionalizante, que dê condição a ele de atuar no mercado e depois seguir a carreira dele, né, para minimizar essa distância que a gente tem, socioeconômica aí, e que cada vez mostra a escola particular num patamar e a escola pública em outro, verdade. Né? E aí a gente pode, né, caminhar assim. E aí o Enem, e as avaliações? Como é que fica, né, o contexto de avaliação? Tocou num ponto bem legal, né? Tem como mexer em todo o processo, né, e não mexer na avaliação? Como é que vai ser o Enem, né, desse grupo de alunos, para este grupo de alunos que já está, né, nesse inserido? Teve um pai que perguntou, Simone, sobre carga horária. Não, sobre quando que isso vai funcionar. Quando vai funcionar, né? Então, eu queria dizer que isso já está em vigor. Já está em vigor. Perante a lei, já está em vigor. Isso será monitorado pela superintendência de ensino de cada escola. Então, a gente precisa estar atento, porque 2022 já é para rodar neste formato. Se não está, vai ter desdobramentos legais aí. Vou chamar a atenção para essa pergunta desse pai em 2 pontos. Primeiro, ela está em vigor para funcionar em 2022. Isso. Mas, como as escolas têm uma certa autonomia de gerir esses processos, pode ocorrer de uma determinada escola optar por não começar agora na primeira série, porque achou conveniente fechar na segunda e na terceira, por exemplo, a distribuição dessas horas, né? Então, isso pode acontecer. Tá? Mas assim, de modo geral, a grande maioria das escolas, elas começaram em 2022, né?
E aí eu vou tocar num ponto delicado. São duas respostas que eu vou te dar. Essa do pai e ao mesmo tempo eu vou te falar sobre o Enem, né? Por que as escolas começaram devagar? Né? Há um receio, a gente vive um momento de instabilidade governamental muito grande, então sempre há o receio das escolas sobre como serão as coisas no futuro. E aí a gente pode pensar, como que vai ser o Enem do futuro, uma vez que não há nada na legislação que evidencie alguma mudança no Enem, né? Então, ainda. Mas, e ao mesmo tempo, quando? Né? Pensando sobre essa ótica, a gente entende que a gente mantém um pouquinho aí, um gradual aí bem devagarinho, vamos com a primeira série mais devagarinho, né? Vamos trazer essas inserções de algumas disciplinas como os itinerários para a nossa matriz curricular e vamos manter um pouco a nossa formação geral básica sem tanta mexida, até porque nós não sabemos como é que vai ser o Enem ainda. Isso, a proposta, quer dizer, inicialmente, né, o que se espera é que o primeiro ano do ensino médio, né, já inicia esse trabalho. Isso. De acordo com o novo ensino médio. Então, quer dizer, ele ensina este ano, primeiro ano que vem, primeiro e segundo, e em 2024, primeiro, segundo e terceiro. Isso. Então, a gente espera que em 2024, né, este aluno que entrou hoje, 2022, poderá fazer uma avaliação do Enem, né, completa. Mas há também um propósito, né, a lei explicita isso, de que essa avaliação seja seriada. Então, quer dizer, ao final do primeiro, ao final do segundo, ao final do terceiro. Mas isso ainda não está muito em voga, não está sendo discutido, até porque agora, no momento, o mais importante é a implementação da proposta. Então, a gente não tem muita informação ainda sobre como vai ser. Mas ele vai ter que ser dividido, né? Os estudiosos e analíticos da proposta colocam que a previsão é que ele seja em 2 dias. Um dia voltado para a formação geral e um dia voltado para os itinerários. Isso. Onde ele vai se estruturar naqueles 4 eixos que a gente Exatamente. Colocou. Então, mas isso aí, gente, ainda não foi discutido ainda, tá? Isso ainda são conversas, mas a base, a única coisa que ela coloca é que será seriado. Isso o Enem mesmo. Será seriado. A única coisa que está descrita. Então, a gente precisa... Agora, antes de pensar no Enem, a escola precisa adequar esse modelo, uma vez que as disciplinas estão reunidas por área, né, Simone? As habilidades vêm descritas também por área. E como é possível, Simone, você que está lá, fazer essa avaliação? Olha, e eu vou voltar um pouquinho na sua fala quando você está falando do Enem. O Enem é o nosso desafio hoje, Sim. Né? Porque a gente tem estudantes da segunda e da terceira série, que são estudantes que vão fazer o Enem do modelo, vou chamar, tradicional de ensino. E nós temos os estudantes da primeira série que formarão em 2024, que farão o Enem no novo modelo que traz novos conceitos. Nessa transição, né? A gente terá que ter os dois modelos. Que a gente traz novos conceitos, né? Um ensino que evidencia aí novos conceitos para a gente sobre a educação de modo geral. Então é isso, sabe? Preparar os estudantes para fazer esse modelo na perspectiva que a gente vai ter aí e gradualmente, né? A gente entende-se que, baseado no que nós temos hoje, o MEC terá que fazer essa adequação. Para que as provas também acompanhem essas mudanças que estão dentro da estrutura curricular das escolas e da legislação de modo geral, né? E aí a gente vai desenvolver nas nossas metodologias, na nossa rotina do dia a dia, e vai aplicar essas aulas, né, nas nossas aulas, as competências e habilidades necessárias para que o estudante faça aquela prova baseado naquela perspectiva que perpassou pelos 4 eixos estruturantes. Isso e também, gente, dentro das áreas de conhecimento, é possível fazer as avaliações de maneira interdisciplinar. Sim, né? Com certeza. Agora, eu ainda vou manter a avaliação por disciplina. Tudo bem. Eu acho que aquilo que a gente não der conta de fazer bem feito, melhor que não seja feito ainda, né, Simone? Então, se eu tenho dificuldade, porque a avaliação interdisciplinar, ela exige
também uma aula interdisciplinar, ela exige uma revisão da estrutura Isso, com certeza. na hora de trabalhar as habilidades. Sim. Né? Mas a ideia é que a gente chegue nesse ponto de trabalhar, né, o processo de forma interdisciplinar, né? E a gente tem as colunas, eu falo que é coluna vertebral, as 4 colunas, que são as 4 áreas. Exato. Mas essas áreas podem também conversar entre si. Né? A matemática conversa com toda a área. Né? A língua portuguesa, embora esteja na área de linguagens, ela é instrumento para toda e qualquer área. Sim. Né? Então, é dissociar. E a ideia é aproximar a filosofia, a sociologia, a língua estrangeira, buscando essa conectividade, essa interdisciplinaridade para fazer um trabalho cada vez mais motivador para o aluno. É isso mesmo, certíssimo. Eu acho que nessa perspectiva, educadores do ano de 2022 já entraram entendendo que a gente está no processo de estudo, né? E tudo na vida é processo, tudo na vida cabe melhoria, né? A gente não é amanhã o mesmo que nós somos hoje. Então é isso, a gente está aprendendo enquanto faz. E fazendo a gente vai propondo as melhorias que a gente percebe que são necessárias. Observando também a resposta que a gente vai ter dos alunos, né? E dos pais, é claro, que a gente não pode esquecer que os pais é um canal muito importante aí, esse da relação da escola com a família, e eles cumprem um papel muito importante na formação dos filhos. Sim, e a gente pode também reiterar que esses itinerários, né, a gente pode trabalhar como disciplina também, né, porque as pessoas ainda estão mais presas no formato de disciplina. Que fique claro, né? Como projetos. Então, eu falo assim, se eu for montar uma escola hoje, o que a gente tem que fazer? O que a gente tem que fazer? Né? A gente precisa pegar toda a parte de formação comum, distribuir como a gente fazia antes. Isso. Né? A gente vai distribuir. O ideal é que não precisasse nem entrar lá português, matemática, entrasse linguagem e códigos, né? Para eu trabalhar. Mas eu ainda não dou conta, eu coloco as 3, né? Eu coloco as 4 disciplinas dentro da área, distribuo como eu fazia antes. Isso. Né? Até a gente evoluir para trabalhar totalmente de maneira integrada. As ciências sociais é um conjunto é um componente curricular fantástico para trabalhar em itinerários. Né? Cabe muita coisa ali, ciências da natureza, coisas fantásticas podem ser trabalhadas nos itinerários. E eu acredito muito na ampliação dos itinerários gradativos e na redução da formação geral básica. Tá? Eu acho que esse é o grande segredo. E à medida em que a gente implementa, né, já começando agora, por exemplo, 2022, com 1.000 horas, a gente tem 1.000 horas, sendo 200, por exemplo, 400, 200, 600, cabe o que cada escola definir. Claro que no ano que vem a gente tende a diminuir a formação geral básica e aumentar os itinerários. Então, esse arranjo, gente, que a Simone está falando, isso é muito importante, porque a escola está acostumada a ficar padronizada, né? Há tanto de formação e tanto de... Antes a gente falava atividade diversificada, né? Parte diversificada, né? A parte diversificada. Então, isso mudou e a gente precisa fazer essa distribuição, mas ela não tem que ser padrão. Eu posso trabalhar desde que eu cumpra como determinado em 2020, né, que foi retirada os 200 dias letivos, a obrigatoriedade de 200 dias letivos, e foi colocado que a gente tem que cumprir 800 horas. É isso mesmo. Então, desde que a gente cumpra no ano letivo, no mínimo 800 horas, né, eu posso fazer arranjos entre o que é de formação e o que é de itinerário. Com uma tendência da base, do que a gente tem visto, é diminuir essa parte de formação, jogar para os itinerários, porque o itinerário é mais dinâmico, né, menos conteudista, e aos pouquinhos vai acontecer essa transferência aí, mas isso aí, né, tá para frente ainda. Acho que para a gente fechar bem claro, assim, a gente não pode esquecer que ao final das 3 séries do ensino médio, a gente tem que ter 3.000 horas, sendo essas 3.000 horas distribuídas em 2 grandes partes. Sim. Né? Uma que a gente chama de formação geral básica e a outra de itinerários, sendo a formação geral básica com 1.800 horas e a formação dos itinerários com 1.200. Lembrando que as escolas, as instituições de ensino terão autonomia para gerir esse processo e montar o que for melhor para a escola trabalhar, desde que se cumpra
o que está previsto em lei. Eu pesquisei, se vocês visitarem aí as escolas, eu pesquisei escola, por exemplo, nessas 1.200, ela montou 20 cursinhos. Isso. E o aluno faz opção É. os cursinhos. Então tem cursinho de todos profissionalizantes, tem mecânica, tem edificações, tem, né? E o interessante também é que para a escola profissionalizante, o professor, ele não precisa ter as matérias pedagógicas. Notório saber. Ele será aceito com Notório saber. Quer dizer, ele pode ser um engenheiro trabalhando no curso de Sim. edificações, especificamente para o curso técnico. E desde que ele tenha autorização, ele vai trabalhar com a disciplina sem o menor problema, né? Bom, então qual que é a conclusão disso tudo, né, Simone? A gente, infelizmente, o nosso tempo está chegando ao fim. Cabe muita discussão, né? Quanto mais a gente se aprofunda e estuda, mais a gente descobre. Nós estamos no início ainda. Esse processo ainda vem muita água vai rolar por aí para a gente poder falar de ensino médio ainda. Eu acredito nisso. Sim, mas eu acho que a sua contribuição é muito válida, né? Porque está atuando, está fazendo isso rodar no ensino médio, isso é muito importante. E assim, eu quero reiterar, né? Primeiro agradecer a Simone por estar aqui. Foi um prazer. Na minha casa, no meu lar, essa equipe da ME que é fantástica, gente, contrata esses meninos, porque eles fazem tudo para você e por você. E já estão pedindo mais lives. Isso é bom, hein? Estão pedindo aí que a gente faz. Clica no coraçãozinho. Coloca o aviãozinho, manda para os seus amigos, e a né? gente vai fazendo. Mas eu quero deixar claro também que aquilo que a gente não deu conta em função do tempo, vocês podem me mandar, meu Insta tá aí, né? Vocês podem mandar no direct, na bio, tem meus dados também do meu Insta, que eu respondo com prazer. Dizer que o texto tá aí. Tudo que nós falamos aqui, nós não criamos, não inventamos. A gente estudou. Exatamente. Né? E todos podem ter acesso. Então, saber o que está acontecendo com o seu filho lá na escola, o próprio aluno ter conhecimento disso, né? Os pais, os educadores, isso é fundamental para o êxito de qualquer proposta. Eu acho que virão críticas. No fazer a gente vai enxergar o que é bom e o que é ruim, porque é assim que roda, né? Então, se é para fazer, se já está posto, que a gente faça bem feito e que a gente nunca deixe de estudar, porque educador, ele é estudante. Ele tem que ocupar ao mesmo tempo a cadeira de aluno e a cadeira de mestre, porque isso não tem fim. Então, a gente precisa cuidar disso. E eu queria agradecer muito a presença, as pessoas que enviaram mensagem, que estão aí firmes, né? E dizer que eu trabalho com consultoria, né, pedagógica, com consultoria para instituições escolares, para pais também, e que estou à disposição para a gente conversar e torço muito para que essa educação ela atinja níveis que possam chegar a um número máximo de alunos, né? Que a gente diminua essa lacuna, esse abismo que existe e torne a educação realmente digna do que está escrito na Constituição, né, federal, que a educação é direito de todos e dever do Estado. Então a gente precisa fazer valer tudo isso, né? O Estado fez a norma, né? E a gente agora precisa fazer tudo isso valer com muito profissionalismo. Um beijo. Obrigada. E até a próxima. Obrigada e um beijo a todos vocês. Obrigada.